9 anos de uma festa literária nas periferias do Rio de Janeiro. Não bastasse a ousadia, a edição de 2020 da FLUP deu um passo mais largo, ramificou-se mundo afora e chegou à França, a Portugal, à Espanha, à Alemanha. É sobre a experiência da internacionalização da FLUP que eu converso hoje com um dos idealizadores do Festival Literário, o escritor Júlio Ludemir. Júlio, muito obrigada, bem-vindo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero conversar com você sobre as duas novidades deste ano da FLUP, que é o modo remoto, uma festa literária foi realizada no Brasil, e a internacionalização. Mas antes disso, eu vou te pedir para, sinteticamente, dar um lugar político para a FLUP. A FLUP ela tem duas principais características. Ela sempre aconteceu numa favela do Rio de Janeiro, e a segunda e possivelmente mais importante é que ela é precedida de um processo de formação. Na verdade, nós propomos uma agenda literária para as periferias no começo do Rio de Janeiro, em algum momento do Brasil, nesse momento do mundo. E esse processo de formação, ele sempre resulta em livros. Esse processo de formação, ele parte de 4 premissas: a criação de um grupo, a formação de um grupo criativo homogêneo de pessoas da periferia; a segunda, oferta de repertório, ampliar o máximo possível o repertório desse grupo homogêneo; a terceira coisa, sempre pensando num produto. Não adianta aprender a escrever sem você pensar em ter o seu próprio livro; e uma última premissa, que é a de você ter uma rede. Não adianta você ter um livro que você não saiba quem vai lê-lo. Então, isso terminou fazendo com que o festival ficasse associado à emergência de uma geração de escritores da periferia do Rio de Janeiro. Bom, esse ano a FLUP foi realizada toda em modo remoto. Como é que foi essa experiência? Onde vocês avançaram com isso? Onde vocês perderam, se é que houve perdas? Como é que foi essa experiência aqui no Brasil? Veja só, eu acho que todo e qualquer festival, seja um festival de música gospel ou Woodstock, ele não vende conteúdo, ele vende encontros. Nós vamos a um festival pela possibilidade de encontro, pela possibilidade de namorar, pela possibilidade de formação de redes, etc. e tal. Então, a gente perde a principal característica de todo e qualquer festival. Mas a gente não perdeu uma outra grande característica, que é o que diferencia cada um desses encontros, que é o tipo de conteúdo que você propõe. Houve algum momento, quando chega a pandemia, nós estávamos prontos para reeditar aquela agenda que nós fazemos anualmente, que no ano passado foi extremamente bem sucedida. Tivemos um público de 25 mil pessoas no ano passado. Era numa linha muito vertical, assim, de muita consolidação do trabalho de anos anteriores. E estávamos prontos para isso quando chega a pandemia. E em algum momento dessa pandemia, eu vou entrar numa crise, inclusive, para entender se eu ia oferecer um festival, se eu ia exercer a minha vocação, ou se eu ia entrar na onda de esforços humanitários para oferecer comida, máscara, etc. e tal. Entendemos que tínhamos que oferecer um festival. E aí começamos uma agenda que logo de cara, no dia 12 de maio, nos permitiu falar para 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Você já de cara amplia a tua possibilidade de público. Houve, no meio disso, uma percepção que de que nós também estamos, nesse momento, não fazendo lives, não fazendo uma operação online. Eu acho que nós, nesse momento, estamos propondo um festival audiovisual que namora muito com o que nós estamos fazendo nesse momento.
Só que, por causa das redes sociais, eu tenho a possibilidade de fazer isso não apenas numa escala estadual, mas numa escala nacional, e agora eu estou entendendo que nós podemos fazer isso numa escala internacional. Bom, aí me diz assim, por que a internacionalização? O que motivou essa escolha? Não, vamos crescer tanto que vamos sair do Brasil. Eu acho assim, houve um primeiro momento, assim, a cultura foi o primeiro setor a ser afetado e possivelmente o último setor a voltar à normalidade. Por exemplo, nesse momento, o país voltou à normalidade, o Brasil e alguns outros países do mundo estão ignorando a pandemia, menos os artistas. E se nós propuséssemos alguma coisa fisicamente, nós seríamos cancelados. Só que no meio disso tudo, a direita começou a produzir discursos. A direita não parou de produzir discursos. E eu entendi que eu tinha que produzir discursos. E no início da pandemia, todo mundo cancelou o evento. As pessoas. A coisa da live, ela não veio dos grandes festivais. Ela veio de ações individuais de pessoas que são digital influencer, etc. e tal, e que abriram o caminho das lives. Mas a primeira resposta dos grandes festivais, a primeira resposta das grandes feiras literárias foi a do cancelamento. E a gente teve o cancelamento até agosto. E nesse cenário, a primeira coisa que eu entendi é que eu tinha que continuar produzindo conteúdo. A segunda coisa que eu entendi é que esta política irresponsável, essa política sanitária e todas as outras políticas irresponsáveis que a gente tem no país iria tornar o Brasil um pária. Nós não íamos ter um diálogo com o mundo, e menos ainda com o mundo em ebulição. Nós tivemos esse ano, em maio de 2020, um movimento tão grande ou possivelmente maior do que foi maio de 68, tão grande ou possivelmente maior do que foi a queda do Muro de Berlim, ou a Primavera Árabe. E, de alguma forma, isso não chegou ao Brasil. A gente não entendeu o que foi o Black Lives Matter, explicado por quem vivenciou isso, tanto nos Estados Unidos como nos demais países da diáspora. E eu, por conta de parceiros internacionais que a gente tinha, que nos ajudavam a trazer autores para o Rio de Janeiro, eu propus um caminho inverso. Eu disse, me ajude a chegar a essas pessoas lá, partindo de algumas lógicas. Para poder propor esse diálogo com o mundo, eu tinha um problema do idioma, eu tinha um problema da instabilidade do sinal, da internet, eu tinha um problema do fuso horário, eu tinha uma série de outros problemas que eu consegui resolver a partir dessa visão, de vamos gravar aquilo que eu antes fazia fisicamente no Brasil, em cada uma dessas cidades. Eu sempre tive autores portugueses, eu sempre tive autores espanhóis, franceses, alemães, etc. e tal. Eu peguei a mesma rede que operava para trazer as pessoas para cá e propus, eu vou fazer lá. Isso está me dando a possibilidade de fazer uma outra coisa muito maior. E eu fui entendendo isso na medida em que eu fui produzindo. Porque aí eu fui fazendo parceiro. Diga. Não, duas coisinhas dentro disso que você está colocando. A primeira, se essa experiência da internacionalização da FLUP, ela deve ser repetida no próximo ano, se a intenção de vocês, aconteça o que acontecer com a pandemia, com o país, se é uma experiência que merece ser repetida, e você declarou aí, não tem muito tempo, que a internacionalização da FLUP foi também um esforço de sobrevivência da própria FLUP. O Bolsonaro não vai me dar dinheiro, eu não tenho a menor dúvida de quem são meus inimigos. Assim, tudo o que a FLUP procura em seu cotidiano
é algo que está sendo mais do que perseguido, está sendo criminalizado. A cultura, neste momento, onde existe a Secretaria de Cultura, existe uma coisa do stop and go, que, na verdade, significa que a gente não tem política. Mas, para além da política, nós estamos sendo criminalizados. Então, eu sei que, neste momento, eu não vou conseguir recursos onde, tradicionalmente, o setor cultural e artístico consegue para realizar esses eventos. Então, eu tive que começar a falar para fora do país. Ao longo da história da FLUP, como todo evento cultural, a gente precisa trabalhar com dinheiro. Todo mundo tem cachê, uma caixa de som é paga, não sei o quê. E isso custa caro. E você precisa ter parceiros sólidos e que permitam, inclusive, uma outra coisa que eu nunca tive ao longo da nossa história, que é planejamento. Para você ter uma ideia, um recurso absolutamente fundamental para a FLUP, ele entrou no dia 30 de outubro. Se ele não tivesse entrado no dia 30 de outubro, eu estaria te pedindo dinheiro emprestado aqui agora. E esse não foi o primeiro ano em que a gente operou assim, muito movido por uma visão, por uma coisa messiânica, nordestina, abusada que eu tenho como um maloqueiro de Olinda, da Praça de São Pedro, que fundamentalmente eu continuo sendo isso. Mas, assim, então, se a gente não procura esses caminhos, a gente não vai encontrar. E por isso que eu fui para fora, por entender que né, o quão está sendo violentada, violada e estuprada a atividade cultural aqui no Brasil. Então eu usei. Se eu vou procurar parceiros em outro lugar. Ô, Júlio, para a gente terminar esse bloco, então, uma última coisa que eu quero trazer dentro dessa experiência da internacionalização da FLUP, que foi um certo embaraço gerado por um jornalista francês que fez críticas à FLUP, publicando nas redes sociais, abre aspas, eu vou ler aqui o que ele publicou, abre aspas, a Prefeitura do Rio e o governo racista e sexista de Bolsonaro são parceiros de um evento antirracista em Paris. Eu te pergunto, se a crítica incomodou, se a crítica feita por esse jornalista atrapalhou e como é que ela foi rebatida? Em primeiro lugar, toda crítica, principalmente num lugar em que você está chegando ali como um mendigo profissional, que é a minha profissão real, te incomoda e te faz sofrer. Em segundo lugar, o que eu propus a ele, assim, eu rezei para que não aconteça na França o que está acontecendo no Brasil. Eu ofereci a minha solidariedade a ele, inclusive sob esta ameaça que existe de a extrema-direita chegar ao poder lá pela via do voto na França, que é uma possibilidade também. E dizer o seguinte, cara, existe uma política de Estado, uma política cultural de Estado. Que esta música do Gilberto Gil, que possivelmente você que é no Brasil está ouvindo, ao bater em mim, ela foi produzida com dinheiro das leis de incentivo. Todos os shows do Gilberto Gil, do Lenine, do Chico Sainz, de tudo o que existe no âmbito da cultura, é uma conquista da classe artística que garante a existência da Lei Rouanet há 30 ou 40 anos. E, assim, propondo um debate com ele, mas primeiro que ele se informasse sobre o que é o Brasil e o que são as políticas de Estado no Brasil. Eu imagino que se a extrema-direita chegar ao poder na França, ela vai fragilizar algumas das grandes políticas progressistas, mas serão mantidas as políticas de Estado. Mas, no fundo, eu estava envolvido, eu fui alvo de uma disputa entre grupos que operam na França e que quiseram, na verdade, um atacar o outro e me escolheram como alvo. Eu entendi isso, mas mesmo que eu não tivesse entendido isso, a única coisa que eu podia propor era o meu trabalho.
eu estava propondo um debate com a Assa Traoré. A Assa Traoré é a Marielle Franco da França, é uma mulher negra da periferia, muçulmana, filha das crises migratórias europeias, e que criou um movimento mundial de defesa da vida dos jovens negros do mundo, na África, etc. E tal. Quem está com essa mulher não pode ser parceiro do Crivella, não pode ser parceiro do Bolsonaro, etc. E tal. Eu pedi para que o cara, em vez de olhar para a minha barra de logos, que ele olhasse para a minha programação, que a minha programação era muito mais relevante do que a minha barra de logos, inclusive porque a minha programação propunha, como propõe sempre, um diálogo com as periferias do mundo, que é um ponto no qual nós somos absolutamente iguais. Neste momento, existe uma novidade demográfica e geográfica no mundo, que iguala Recife, Rio de Janeiro, Paris e Nova York. Existia antes um mundo rural e um mundo urbano. Hoje em dia, existe um mundo periférico. Você precisa cortar, não precisa? E a gente pode retomar isso depois, ou posso... Não, a gente faz um intervalo agora curtinho, e aí no próximo bloco você retoma o raciocínio. Pode ser assim? Pode. Pronto, então você que está em casa não saia daí, o nosso intervalo é bem curto. O Opinião Pernambuco de hoje conversa com o escritor Júlio Ludemir, um dos idealizadores e realizadores da FLUP, a Festa Literária das Periferias. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre a FLUP, Festa Literária das Periferias, realizada desde 2012 no Rio de Janeiro, mas que este ano se ramificou para fora do Brasil. Eu converso com um dos realizadores da FLUP, o escritor Júlio Ludemir. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Júlio, a gente encerrou o bloco anterior, você respondendo um pouco às críticas que tinha recebido de um jornalista na França, porque a FLUP tinha patrocínio oficial tanto do governo Bolsonaro quanto do governo do Rio de Janeiro. E eu te interrompi exatamente no momento em que você falava que muito mais importante do que os patrocinadores, do que as referências de apoio, era o que você propunha, a programação que você estava levando, inclusive para a França, discutindo aí as questões periféricas como racismo, mulheres negras, imigrantes e essa coisa. Mas só terminando assim, eu não tenho dinheiro nem do Bolsonaro nem do Crivella. Eu tenho direito à utilização de uma lei de incentivo fiscal. É o que eu tenho. Mas, voltando, eu absolutamente queria dizer, amigo, venha ver a minha programação, porque esta programação propõe um diálogo com as periferias do mundo. Aquilo que iguala Recife, que em algum momento era a Rua da Aurora, a Rua do Sol, e hoje em dia o que é o Recife? Camaragibe é Recife, entende? Existe uma ideia de, assim, quando eu ia para Jaboatão, tem o Cabo, tudo isso vira uma periferia, tudo isso vira um não lugar que não é um lugar que não existia há pouco tempo atrás, que não é nem o centro e não é o campo. Quando você pensa em termos do modernismo no mundo inteiro, o modernismo ele é a primeira geração de artistas intelectuais, pintores, pensadores urbanos. Ele é a consolidação, principalmente no Brasil, da emergência de uma realidade urbana, de uma realidade dos grandes centros.
passado, tudo o que a gente vem refletindo até agora é uma decorrência de um pensamento proposto naquela virada da emergência do mundo urbano e a ruptura do mundo rural. Neste momento, o mundo inteiro está lidando com a emergência de periferias. Paris, ele era a Torre Eiffel e 4 ou 5 daquelas portas, entende? Hoje em dia existem um conglomerado de cidades que fazem que a periferia francesa seja maior do que a própria Paris. Isso acontece em Londres, isso acontece em Nova York, e isso está resultando na emergência de um novo pensamento, de uma nova arte, de uma nova reflexão para o mundo que certamente vai nos impactar nos próximos 50 anos. O Black Lives Matter é isso. O Black Lives Matter, se você olhar para aqueles corpos, são corpos não binários, são corpos jovens. Se você olhar para aqueles cabelos, você vai ver que eles não são, inclusive, filhos daquelas pessoas que chegaram escravizadas aos Estados Unidos nem ao Brasil. E tudo isso foi o que a gente procurou nesse debate mundial sobre as periferias, pactado por 3 ou 4 coisas que estavam acontecendo no mundo. Entre elas, Black Lives Matter e Me Too. Vocês homenagearam este ano 2 autoras negras, Carolina de Jesus, que é autora do lendário Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e vocês homenagearam também Lélia Gonzalez. Eu quero saber se a questão do feminismo, a questão da mulher negra, se essas questões foram estruturais, foram estratégicas para a FUP desse ano. Tem sido há algum tempo. A periferia no Brasil tem cor, ela é uma periferia diferenciada da periferia do restante dos países do mundo. Nós vivemos no segundo maior país negro do mundo e o primeiro maior país negro fora da África. Não dá para você ir para a periferia e você ignorar o debate antirracista. Não dá para você não entender que o Miguel era um menino negro, o menino que caiu. Acho que essa é a primeira coisa que vem pautando a história da FLUP nos últimos anos. Nós, antes de homenagearmos a Carolina e a Lélia, homenageamos a Maria Firmina dos Reis, homenageamos o Lima Barreto, etc. e tal. Homenagear principalmente a Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi a criadora do feminismo negro no Brasil, foi uma amiga da Angela Davis, foi uma pessoa que criou termos como português e, acima de tudo, a mefricanidade, que reconhecia, né, que os povos indígenas e os povos negros determinaram a formação cultural de todo um continente. Ela propôs um diálogo com o continente americano, o que não é uma característica, o que não é uma marca da intelectualidade brasileira, inclusive a intelectualidade negra brasileira. Ela propôs um diálogo com a África, descobrindo a África num momento em que o Brasil lidava com a África de um modo telúrico ainda, de uma África selvagem, e ela era também uma mulher negra, uma das primeiras mulheres negras a entrar na universidade, a fazer um curso superior e, acima de tudo, a ser uma professora dentro da PUC, que é uma das grandes universidades do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, quando eu tenho esta mulher como homenageada, me dá o norte da minha curadoria, que tinha um diálogo com as Américas, um diálogo com o mundo, e o tempo inteiro lidando com a potência de um feminismo negro, só que levando em consideração que este feminismo negro ele tem um enorme protagonismo nas lutas antirracistas do mundo e, em particular, nas manifestações que se seguiram ao assassinato do George Floyd.
Vou te dar um minuto para falar de um ponto aqui da FLUP. Voltando aí para Carolina de Jesus, vocês, não sei se foi uma oficina, como é que funcionou, mas vocês propuseram, e isso está sendo realizado, uma reescritura do livro de Carolina de Jesus, essa reescritura feita por algumas mulheres negras, muitas mulheres negras, que estão reescrevendo o quarto de despejo diário de uma favelada. Um minuto para você falar como é que foi esse processo e quando é que a gente vai botar a mão nesse livro, nessa reescritura desse livro. Cara, foi sensacional isso, porque como a gente propôs isso online, a gente entrou em contato com a geração Lula. A gente entendeu o que foi esse galaniense, entende, no poder. Quando a gente propõe uma coisa online e tem inscrições de 500 mulheres de todo o Brasil, todos os estados, havia 87 cidades de mulheres inscritas. E dessas 500 mulheres, 40% delas tinham curso superior completo, 38% delas ou eram mestras ou eram doutoras. As outras 20% delas estavam fazendo um curso superior. Ou seja, estávamos diante da evidência de uma intelectualidade negra do sexo feminino no Brasil. Nunca falamos para tanta gente como no momento em que fizemos o recorte total, porque não era nem o recorte da negritude, era um recorte de um feminismo negro. Essas mulheres se apropriaram de Carolina Maria de Jesus, nos deram, inclusive, muitas lições. Porque, inclusive, a Carolina Maria de Jesus ela propõe uma narrativa na primeira pessoa. E na medida em que essas mulheres começam a falar na primeira pessoa, elas trazem toda uma dureza de vida própria das classes populares, que criaram verdadeiros grupos terapêuticos em que elas se deram suporte durante a pandemia. E a gente, dessas 500, ficou com 200. Nós vamos ter uma enorme dificuldade de publicar isso, porque o que tem de mais fino do livro é que ele tenha 600 páginas, mas esse livro, ele vai, como é que se diz, ele vai revelar a primeira geração de escritoras e intelectuais negras de uma forma sistêmica. Elas estão em todo o Brasil. Acabou o nosso tempo. Mas a gente volta a conversar numa outra oportunidade. Muito obrigada, mais uma vez, por ter vindo ao Opinião Pernambuco e toda a sorte do mundo aí nessa sua empreitada com a FLUP. Obrigada, viu? Um cheiro, Estela.